nas terras da Mesopotâmia surgiu um povo guerreiro. Às margens do rio Tigre fez seu império altaneiro. Com ferro e estratégia dominaram a região. Os assírios avançavam, impondo medo e dominação. De Nínive veio a força, capital do grande poder. Com reis como Assurbanipal fizeram o mundo tremer. Bibliotecas e saber também faziam parte ali. Mas era pela guerra que o império crescia assim. Carruagens avançavam, muralhas iam cair. Exércitos organizados faziam povos fugir. Usavam o terror como arma pra conquistar. Quem ousasse resistir não podia escapar. Expandiram seus domínios do Egito até além. Criaram um grande império como nunca houve também. Mas o medo que espalharam trouxe ódio e reação. E assim caiu Nínive no fim da dominação. Mesmo com sua queda, deixaram contribuição na arte da guerra e na organização. Os assírios na história marcaram com intensidade um império de força, poder e autoridade. Planalto do Irã surgiu um povo a crescer. Os persas construíram um império de poder. Com Ciro o Grande começou a expansão, respeitando os povos, culturas e religião. Diferente de outros reinos que buscavam só dominar, os persas permitiam cada povo se expressar. Mantinham suas crenças, sua forma de viver, unidos sob o império que sabia compreender. De Dario veio a força de organizar estradas e correios pra mensagem circular. Sátrapas governavam cada região, mantendo a ordem firme em toda a extensão. Estrada real ligava um império sem igual, do Oriente ao Ocidente num sistema funcional, facilitando o comércio, governo e integração, mostrando eficiência na administração. Zoroastro ensinava sobre o bem e o mal, uma luta constante no plano espiritual. Entre luz e trevas cada um deve escolher o caminho da verdade para a vida vencer. Mas nas guerras médicas enfrentaram a oposição. Os gregos resistiram com coragem na ação, e assim o império forte começou a enfraquecer. Mas sua organização fez o mundo aprender. Os persas na história deixaram contribuição, tolerância e gestão como bases de uma nação. Um dos maiores impérios que o mundo já viu, que na antiguidade seu legado construiu. Às margens do rio Tibre nasceu uma cidade. Entre lendas e mitos começa a identidade. Rómulos e Remos na história vão surgir.
criados por uma loba, Roma vai florir. Rômulo foi o primeiro rei a governar, organizou o povo, fez a cidade avançar. Patrícios no poder, plebes sem voz pra falar, uma sociedade que começa a se formar. 7 reis governaram com poder centralizado, misturando política, exército e o sagrado. O rei era chefe militar e também religioso, com apoio do Senado, grupo aristocratos. Os etruscos trouxeram cultura e construção, avanços na arquitetura, urbanização, cloacas, estradas, templos pra cidade crescer. Roma se estruturando para o mundo surpreender. Mas o poder absoluto começou a gerar tensão. Tarquínio, o soberbo, governava com opressão, sem ouvir o Senado, abusando da autoridade. Gerou revolta no povo, cansado da desigualdade. Em 509 a.C., tudo veio mudar. A monarquia caiu, outro sistema vai entrar. Surge a república com nova organização, mas a base de Roma nasceu na monarquia então. Entre mito e verdade se constrói a memória. Roma começou pequena, mas fez grande sua história. Das margens do Tibre ao domínio sem igual, tudo começou lá atrás, no período monarquial. Depois da queda do último rei em opressão, Roma muda o sistema, nasce a república então. Em 509 a.C. começa a transformação, fim da monarquia, nova organização. Sem rei no comando, o poder vai dividir. 2 cônsules eleitos pra Roma conduzir, com mandatos anuais pra evitar concentração, e o Senado orientando toda a decisão. Patrícios dominavam a política e o poder, mas a plebe lutava por espaço pra viver. Conflito de ordens marcou essa fase então, buscando mais direitos e participação. Criam-se os tribunos pra plebe defender, com poder de veto pra injustiças conter. A lei das 12 tábuas vem pra organizar direitos escritos pra todos consultar. Roma vai crescendo com força militar, conquistando territórios ao redor do mar. Guerras púnicas marcam essa expansão. Cartago derrotada amplia a dominação. Mas crescer demais também traz complicação. Crise social, revolta e concentração. Latifúndios crescem, pequenos vão perder, e a desigualdade começa a crescer. Irmãos Graco tentaram reforma agrária fazer, mas a elite reagiu para seus privilégios manter. Depois vem generais disputando o poder, e a república começa a enfraquecer. Entre eles Júlio César ganha destaque e poder,
cruza o Rubicão, faz Roma estremecer. Se torna ditador, mas não por muito tempo. É assassinado em meio ao Senado em tormento. A república se abala, não consegue resistir. Guerras civis surgem, difícil de impedir, até que um novo tempo começa a se formar. E o Império Romano logo vai se instaurar. Republicana nasce um novo poder. Crises e disputas começam a acontecer. Generais ganham força, o Senado a enfraquecer, até que um novo líder faz o sistema renascer. Otávio Augusto assume, muda a direção. Da república começa outra era, então centraliza o governo, traz ordem e expansão, inicia o império com forte administração. Pax Romana se espalha, tempo de estabilidade, comércio florescendo, cresce a urbanidade. Estradas ligam terras, integração sem igual. Roma vira o centro de um domínio colossal. Exércitos avançam, fronteiras ampliar. Da Europa ao Oriente, o poder a se mostrar. Cultura e leis romanas começam a influenciar. Mas nem tudo era paz dentro da sociedade. Escravidão presente, marcando a desigualdade. Plebe e elite em contraste, tensão no ar. Um império grandioso, mais difícil de sustentar. Surge o cristianismo, nova fé a crescer. Perseguido não para de se expandir. Com Constantino vem a legalização, e com Teodósio e vira religião. Crises internas, invasões a pressionar. O império dividido pra tentar se salvar. Oriente resiste, mas Ocidente vai cair. Em 47 lei descer, chega ao fim por aqui. De glória e conquistas fica a contribuição. Direito, língua e cultura marcam a civilização. O Império Romano pode até ter acabado, mas seu legado no mundo jamais foi apagado. Quando Roma no Ocidente começou a cair, no Oriente outra história ainda vai seguir. Com
com capital em Constantinopla a brilhar. O novo império começa a se destacar. Fundado por Constantino, com nova direção, transferiu a capital, mudou a organização. Entre Europa e Ásia, posição estratégica. Bizâncio cresce com força econômica e política. Comércio intenso ligando o mundo oriental, riqueza circulando no Império Imperial. Cultura grega forte na administração e o latim cedendo espaço na comunicação. No governo o imperador tem poder total, política, religião no controle imperial. César ou papismo marca essa união, igreja e estado na mesma direção. Justiniano aí tenta reconquistar terras do antigo império pra Roma restaurar. Organiza as leis no corpo júris civis, base jurídica que atravessam séculos mais. Grandes obras como a Santa Sofia a erguer mostram a fé e o poder a crescer. Arte e religião e mosaicos vão contar a história de um povo que não para de lutar. Mas crises religiosas vêm a dividir, ícones proibidos, conflitos a surgir. E mais tarde o cisma vai se concretizar, igreja do Oriente do Ocidente separar. Cercado por inimigos precisa resistir, invasões constantes tentando destruir. Até que em 533 chega o fim então, com a queda de Constantinopla sob invasão. O Império Bizantino pode ter acabado, mas seu legado segue preservado na cultura, na fé e na legislação. Sua história marcou toda a civilização. Yeah. Depois da queda de Roma, a Europa se perdeu. Reinos fragmentados, foi assim que aconteceu. Entre os francos surge força pra reorganizar. Uma nova liderança começa a se destacar. A dinastia carolíngia começa a governar. Com Carlos Martel a batalha pra ganhar. Em batalha de Poitiers ele barra a invasão, fortalecendo os francos e sua posição. Seu filho Pepino, o breve assume o poder com apoio da igreja pra legitimar e crescer. Derruba os merovingios, muda a direção, começa uma aliança forte com a religião. E é nessa base que o império vai surgir, unindo espada e fé pra Europa reconstruir. Então surge Carlos Magno pra expandir e dominar, conquista territórios, faz o império aumentar. No ano 800 a história vai marcar, quando o Papa em Roma decide coroar. Nasce um novo império no ocidente medieval, tentando reviver o poder imperial. E a ideia se repete pra manter a união, fé e política na mesma direção. Educação renasce com nova inspiração, escolas e cultura na administração. É o renascimento carolíngia a florescer, preservando o saber pra não se perder. Mas o império era grande e difícil de manter, após sua morte começa a enfraquecer. Entre herdeiros a divisão vai acontecer e o poder central começa a ceder. No Tratado de Verdun a divisão se fez, 3 partes surgem de uma só vez. E a Europa mais uma vez vai se fragmentar, fortalecendo o feudalismo que começa a dominar. Descentralização volta a crescer, senhores feudais passam a prevalecer. Mas fica o legado de tentar unificar um império forte no mundo medieval formar. Entre fé, espada e organização, o Império Carolíngio deixa sua marca na história e na formação.